Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso terceiro dia da nossa semana da meditação, nosso penúltimo dia. Enquanto vocês estão chegando, vou deixar o tema. Boa noite, Michele. Hoje, dia 3 da semana da meditação. E o tema de hoje, a gente fala sobre equanimidade. Você sabe o que é equanimidade? E por que é tão importante a gente saber o que é equanimidade? E quais os benefícios, né, de você se tornar uma pessoa equânime. Bora lá? Então, vamos começar primeiro entrando no clima, né? Entrando na prática. Vamos lembrar que assim, toda prática de meditação, aliás, tudo que você faz precisa de um aquecimento. E até para meditar, você precisa de aquecimento. Então, muitas vezes as pessoas falam que para meditar é difícil meditar, né? Porque não conseguem ficar quietas, o pensamento não para, o que é a coisa mais normal do mundo. Mas não é que o pensamento não para quando você logo entra numa sessão de meditação. É porque você também às vezes já entrou ali, chegou do trabalho direto para sua aula de yoga ou direto para sua meditação, nem se preparou e aí você já veio carregado com aquele monte de pensamento, carregado com a energia, com tudo que aconteceu no seu dia. Então, até para meditar, você precisa de um tempo, precisa de aquecimento. E aí vamos começar a nossa prática. Sentadas, sentados, com a coluna reta, como na aula de ontem eu falei sobre o apoio do bloquinho, como é importante utilizar o bloquinho. Ele vai te ajudar a manter a coluna mais firme, sem muito esforço. Então, vamos fechar os nossos olhos e observar a nossa respiração. O ar que entra e o ar que sai. Os lábios levemente fechados, não há esforço na respiração. Somente a sua presença. A sua intenção em prestar atenção na respiração. E o que acontece depois de alguns instantes, quando você presta atenção na respiração? Como é que você está se sentindo? Preste atenção na sua respiração, agora buscando um distanciamento. Você observa a respiração sem se envolver com a sensação que ela traz. Eu respiro e eu percebo que eu respiro. Bom, assim. Vamos calmamente abrindo os nossos olhos. Muito bom. E aí?
como é que agora você se sente, coloca consciência na sua sensação. Tô me sentindo mais tranquilo realmente. Tava com o coração agitado, agora meu coração está menos agitado. Talvez alguma expectativa, ansiedade tenha diminuído. Talvez não desaparecido, mas diminuiu. E hoje, então, você percebeu que eu falei algo assim. Perceba a sua respiração sem se envolver com ela. E isso é a equanimidade. Então, no primeiro dia da nossa semana da meditação, eu falei sobre o sofrimento, as causas do sofrimento, né? Sobre como somos levados naturalmente, instintivamente. Nosso cérebro vai funcionar no modo padrão de perceber e reconhecer perigos e nos deixar alertas, né? Então, aquilo que vai nos deixar relaxados, né? O próprio corpo relaxado, batimento cardíaco relaxado, nossa pressão estável, tudo isso o seu cérebro está rastreando, está identificando como isso é uma situação estável, vamos manter o nosso corpo assim. E também fica ao mesmo tempo procurando os perigos, o que pode te tirar dessa estabilidade, dessa tranquilidade, né? Por isso que realmente não é do natural do ser humano, eu vou fazer ginástica, eu vou correr, eu vou acordar, eu vou pegar peso, eu vou correr, eu vou me causar dor, né? Porque o treino, eu tenho um aluno que fala muito assim, né? Esse exercício eu gosto, esse exercício eu não gosto. Gente, quando eu treino, eu também não pego leve comigo mesmo, eu treino pesado, né? E eu não sinto em nenhum exercício essa sensação, esse treino eu gosto, esse exercício eu gosto. Então, não tem uma sensação de, eu gosto como eu estou gostando, se estivesse passeando no parque, andando, pisando na grama, se estivesse na praia, né? Não é a mesma sensação. É só uma sensação de dor e sofrimento. Mas eu sei que, enquanto eu estou lá, eu estou sofrendo, mas eu sei as recompensas que é me dedicar a esse sofrimento. Assim que acaba a sessão, eu me sinto tão aliviada, me sinto tão bem, aquela onda de dopamina, de serotonina, né, que me deixa a sensação de dever cumprido, eu fiz algo que me trouxe satisfação e eu me superei, né, superei a minha preguiça e eu tenho certeza que eu vou acumular, cada vez mais que eu for na academia, eu vou me sentir melhor e acumular ganhos no meu corpo, né, minha vitalidade, deixando para longe as doenças e o envelhecimento, né? Então, diante de tudo isso, intenções. Sempre colocar as intenções. Então, a gente falou sobre o sofrimento no primeiro dia. No dia antes de ontem, no segundo dia, falamos ao contrário, sobre a lei do bem, né? Você tem que se esforçar para ser uma pessoa boa. Se você quer ter paz na sua vida, tranquilidade, você tem que fazer um esforço para ser uma pessoa boa. Você não vai ser uma pessoa pacífica do nada, só porque você quer. Você tem que treinar isso. E eu dei várias dicas ontem de como treinar ser uma pessoa boa. E que quanto mais você faz isso, você vai criando conexões neurais e essas conexões vão ficando mais firmes, né? Elas vão se sedimentando ali no seu córtex. Literalmente você ganha mais massa nessa região do córtex, a região da criatividade, a que percebe as recompensas futuras, não ganhos transitórios, mas recompensas futuras e te deixam ali no caminho para você conquistar algo muito maior, né? A gente está falando em transição de carreira, se você quer se livrar de alguma doença, né? Se livrar de alguma dor, tá lutando contra alguma dor, ou você quer buscar mais saúde, né? Você tem que pensar ali a longo prazo. Então, eu quero perder 10 quilos. O que vai acontecer é que você vai perder 5 quilos, vai ficar feliz, vai perder 6 quilos, 7. Quando chegar no 10, você vai falar, conquistei, perdi 10 quilos. E aí você vai falar, yes, eu consegui. E aí, o que vai acontecer? Cadê a sua motivação? Por isso que as pessoas voltam a engordar de novo, porque conquistou a meta. Aí você tem que ir além, tá bom? Com 10 quilos a menos, como eu estou me sentindo mais leve, com mais disposição, aquela dor na coluna, na lombar foi embora, a dor no joelho foi embora.
eu me olho no espelho e me sinto melhor, minha autoestima tá melhor, meu marido tá falando de mim, tô me sentindo mais segura, né? Então, aí você sempre vai colocando uma meta a longo prazo, para você se manter no foco, no caminho, né? Então, tudo isso, praticar o bem, faz as mesas, trabalha, né? A área do cérebro que se ativa, que está ativa, é a mesma região do bem, quando você pratica o bem e quando você coloca metas a longo prazo, quando você coloca esse foco a longo prazo, tá bom? E hoje a gente não vai falar nem de buscar ficar longe do sofrimento, lidar com a raiva, nem vamos falar sobre buscar o bem, buscar atitudes boas. Hoje é equanimidade. Equanimidade, então, é um estado mental onde não há envolvimento com a situação. Eu percebo, eu estou 100% presente, ouvindo tudo, prestando atenção em tudo, mas eu não me envolvo emocionalmente, né? Do mesmo modo, não tem apego, lembra as duas causas do sofrimento, apego e aversão. Eu não sinto aversão quando alguém fala algo que eu não concordo, e eu também não sinto apego quando me elogiam, quando me apoiam, né? Então eu simplesmente estou presente, ouvindo, mas eu não me deixo levar pelas situações, nem pelos aplausos, nem pelas críticas. Eu continuo firme no meu caminho. Isso é diferente, claro, de você pedir a opinião de alguém, né? Então você pode até pedir a opinião da pessoa e mesmo assim você escuta, processa. Isso eu vou mudar. Isso que você falou, eu acho que realmente que eu preciso mudar, eu vou mudar. Não, isso que você falou, eu acho que eu não preciso mudar, eu não vou mudar, né? Então, ou na escuta empática, né? Você precisa ter aquela conversa, pedir para que o seu companheiro mude alguma atitude, e aí você tem que falar e ouvir sem ser agressiva, sem passar a impressão que você está querendo que a pessoa mude para te fazer feliz, né? Então é ouvir e falar sem se envolver na emoção. Trazer as suas expectativas, mas sem deixar aquela impressão que se eu não for correspondido eu vou chorar. Se eu não for correspondido eu vou terminar com você, né? Eu vou brigar com você. Não, você ouve e você vai expondo de uma forma madura. A gente vai falar sobre isso. Na equanimidade, né? Eu falei da região do cérebro que vai processar a equanimidade, que é o córtex, precisamente uma região chamada córtex cingulado anterior. Como desenvolver a equanimidade? Você precisa saber que a mesma região que vai desenvolver a equanimidade, o afastamento emocional das emoções, né? Eu não estou alheio a nada, ignorando, não estou sentindo aversão, mas também não me envolvo, não tenho apego, não me envolvo na emoção, né? Isso ficou bem claro. E essa mesma região que faz isso, ela também processa recompensas futuras, como eu comecei a nossa aula, né? No nosso bate-papo. Então, você vai fazer o seu ritual matinal, porque ao longo do dia você se sente melhor, você percebeu que você teve mais controle no seu dia, que você conseguiu realizar tarefas que estavam atrasadas, que 20 minutos a mais de sono não ia fazer diferença nenhuma realmente no seu sono, né? Claro, se você dormiu cedo, óbvio, né? Tem a higiene do sono aí também. Mas muitas vezes a gente fica 10 minutos, 15, 20 rolando na cama, rolando a tela do celular, quando poderia já ter levantado e feito o seu ritual matinal. Então, trabalhar e pensar em recompensas futuras, que é diferente quando você está com a amígdala cerebelar ativada, que é a recompensa rápida.
Ah, eu tô triste, vou comer um doce. Tô triste, eu vou abrir a porta da geladeira. Eu não gostei do que você falou, eu vou gritar com você. Eu tô triste, eu vou comprar uma roupa, né? Então a gente desconta nos prazeres transitórios, né? Nos prazeres materiais, né? A gente não consegue pensar no futuro. Então a gente está desativando a amígdala cerebelar, está ativando o córtex cingulado anterior, que são recompensas futuras, o que vai permanecer, o que vai me levar para um outro nível, né? Onde eu vou ter a segurança que eu gostaria, a paz no lar que eu gostaria, o relacionamento que eu gostaria, o corpo que eu gostaria, a saúde que eu gostaria. Esse córtex cingulado anterior também processa ali, ó, autoconsciência. Então, para treinar a equanimidade, treine a autoconsciência. Por exemplo, Shavasana. Shavasana é uma prática de yoga, onde, gente, é a coisa mais fácil do mundo, mais prazerosa. Você simplesmente precisa ficar deitada como se fosse dormir, né? Mas a gente não vai fazer na cama, porque a chance de dormir é maior. Você deita e você vai fazendo um escaneamento, reconhecendo o seu corpo. Você vai percebendo partes do seu corpo, né? Isso é autoconsciência. Percebe a cabeça, percebe os ombros. Tem uma técnica, né? Então, é uma forma de você perceber profundamente o seu corpo. Praticando essa técnica, você desenvolve a autoconsciência e consegue desenvolver a equanimidade. Ficar em cima do muro, né? Estou observando, estou aqui presente, mas não estou me envolvendo. E um terceiro processo para treinar a equanimidade é que o córtex cingulado anterior também é responsável pela empatia. Então, quando você precisa se colocar no lugar do outro. Para isso, você precisa perceber as suas emoções, né? Quando alguém fala para você, eu também já me senti assim. Como ontem, eu contei a história de uma amiga minha que falou que o namorado dela falou que ela não tava corpo como ele gostaria, né? Com muitas dobrinhas. E ela ficou arrasada. E eu, na hora, falei assim, eu sei o que você tá passando. Porque eu já passei por isso, né? Então, agora vamos falar de comunicação eficaz. Agora, 2 exemplos que eu vou dar que aconteceram comigo. Então, falando em corpo, né? Quando eu tinha 26 anos, 25 anos, 25, 26, vocês lembram como eu era. Baixa autoestima, acima do peso, várias rinites, várias sinusites, vivia inflamada, a alimentação era ruim, não tinha tempo para treinar, vivia com sono. Dava 8, 9 aulas de pilates, vivia reclamando, estressada, toda hora eu queria comer. Pensa, as aulas são de hora em hora. Praticamente de hora em hora eu queria comer, porque eu comia pouquinho, porque era de hora em hora que eu tinha que trabalhar, 5 horas seguidas, então eu tinha fome toda hora. Eu ficava comendo, beliscando, café, 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 né? Então, pensa nesse cenário. E aí, eu tive um namorado que era amigo do meu irmão, ficamos 6 meses juntos e ele terminou comigo do nada, do nada. E eu fiquei arrasada e ele não me deu satisfação o porquê, ele só falava que o amor tinha acabado. Resumindo, fui atrás do meu irmão e ele me falou o que aconteceu. Ele falou que essa pessoa virou para ele e falou que eu tinha baixa autoestima. Que eu não me cuidava, que eu quis dizer, né, que eu não tava ali no meu melhor corpinho, que eu tava engordando, que eu era uma preguiçosa, né? E aquilo, eu fiquei chocada, porque a gente vivia em restaurante, aliás, né? E a pessoa simplesmente não falou nada pra mim, foi falar pelas minhas costas pro meu irmão o que estava acontecendo. Eu lembro que disso, a semana seguinte eu tava na terapia, porque daí eu fui realmente sabendo por que que eu tenho essa apatia, por que que eu tenho essa baixa autoestima, o que que tá acontecendo comigo, né? Mas precisou de uma comunicação violenta. No final das contas eu soube o motivo, mas não foi da melhor maneira. E na hora que minha amiga contou que ela estava passando, eu falei, eu já passei por isso, amiga, então vai lá, você treina, você emagrece, se cuida. Porque o que aconteceu, né, nesse relacionamento? Passaram-se os anos, a pessoa tentou
veio atrás e eu estava no meu melhor e eu não quis mais saber dessa pessoa e simplesmente eu superei isso, né? Então, aprendi, amadureci, foi feia a coisa. Então, quando você passa por uma situação e você analisa aquilo, então assim, eu não tomei aquilo como uma afronta, nossa, mas que machismo, que tá falando do meu corpo. Não, eu fui atrás, porque não era o corpo que ele estava falando, ele estava falando da minha baixa autoestima. E aí eu fui atrás de saber por que eu agia assim. E aí eu comecei a trabalhar profundamente a empatia, a minha autoconsciência, pegar firme no yoga, comecei a trabalhar a parte mental do yoga, porque antes eu procurava só a parte física. E aí eu fui a fundo na parte mental do yoga. E aí é por isso que eu gosto tanto de falar sobre a mente, porque o meu processo de emagrecimento aconteceu através da minha mente. Então eu já treinava, eu era educadora física, mas eu também treinava mais ou menos, e aí eu estava acima do peso. Foi quando eu mudei a minha mente, meu modo de pensar, me perceber que as coisas, meus hábitos foram melhorando. Por quê? Porque eu sabia onde eu estava errando, porque eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia quais eram os meus pontos fracos. Bom, então, trabalhar a equanimidade de 3 maneiras. Buscar recompensas futuras, autoconsciência e desenvolver a empatia. Agora que a gente já sabe como indiretamente a gente resolve, a gente fortalece e treina a empatia, vamos descobrir como que a gente desenvolve a empatia diretamente. Então você tem que ter em mente que da natureza transitória das coisas, né? A característica das coisas é que elas são transitórias. Do mesmo modo que os sentimentos vêm, vão embora. Do mesmo modo que as pessoas chegam, elas vão embora. Do mesmo modo que os pensamentos vêm, vão embora. Isso acontece com tudo, né? Então, a única certeza que a gente vai ter é a certeza da morte. Não existe um homem imortal, ninguém conheceu um homem imortal até hoje, então a gente considera que a morte é a única certeza que temos. E até isso chegar, e a gente não quer que isso chegue logo, claro, existe essa natureza transitória, faz parte da vida. Então, as coisas estão constantemente mudando. E a gente sofre quando a gente se apega àquilo que está nos deixando felizes e tenha certeza, isso vai passar. Até a felicidade vai passar, né? Só que essa felicidade rasa. O problema é a felicidade rasa. A companhia dos amigos, né? Amigos transitórios, né? Claro, não tô falando daquele amigo que você tem de infância, querido, né? Que se ele for embora, você vai ficar chateado mesmo, se muda para outro país, a gente fica chateado, né? Eu tô falando aquelas pessoas que você conheceu no seu trabalho, qualquer exemplo, né? Eu tenho vários exemplos na minha vida. Então, aquele grupinho de amigos, estava todo mundo solteiro e começou a andar junto, ou a pessoa tá casada, começa a andar com casais e aí a pessoa se separa e os casais não vão mais andar com a pessoa que ficou solteira. Geralmente a pessoa ela volta a ficar, ela se distancia dessas amizades, né? Então, isso acontece, isso é normal. A natureza transitória das coisas, das pessoas, dos sentimentos. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de emprego, você pode mudar de amigos, você pode mudar de personalidade, né? Então, aquela minha amiga que vivia comigo pra cima e pra baixo, gostava da loucura, gostava, né, da diversão. Simplesmente ela começou a fazer yoga, começou a fazer terapia e agora olha ela, nossa, ela tá calma, ela não quer mais sair louca comigo, não quer mais causar, né? A pessoa mudou, olha, mudou a personalidade da minha amiga e a mesma amiga, né? E aí a gente tem que aceitar isso também, né? Como desenvolver também? Praticando o desapego aos desejos incontroláveis. Então, os desejos vêm, né? A gente quer subir ter
satisfação pessoal na carreira, a gente quer ser amado pela nossa família, ser aceito com as nossas escolhas, mas não dá para controlar a opinião dos outros. Então, buscar, eu desejo isso, mas é um desejo incontrolável, é um desejo sem apego. Vou fazer o meu melhor, mas se eu não estou sendo reconhecido, se as coisas não estão acontecendo, eu vou aceitar e vou continuar fazendo sempre o meu melhor, porque eu estou percebendo que tem coisas que não dependem de mim, né? Tem coisas que dependem da maneira que como as outras pessoas pensam. Simples assim. Aceitar as coisas, as pessoas como elas são, né? Então, queria dar um exemplo que agora veio de novo sobre a natureza transitória das coisas. Estava dando aula agora para uma aluna minha e a gente falou muito sobre essa natureza, né? Que a gente precisa, no yoga a gente fala muito de que o yoga supera a morte. Mas que morte é essa que o yoga supera? A morte das nossas personalidades, a morte desse apego, a morte desse controle, de querer ter o controle sobre as coisas, né? Então, a gente deu o exemplo de uma mulher que virou mãe. Muitas mães, isso já aconteceu com uma amiga minha, aí essa aluna mesma falou que aconteceu com a irmã dela, mais velha depois, uma mulher com 60 anos ainda falando isso, né? Então, muitas mães, o filho nasce uma mãe. Mas nem sempre o filho nasce uma mãe. Às vezes o filho nasce e não nasceu a mãe ainda. A mãe ainda quer sair, a mãe ainda quer ter vida de solteira, a mãe ainda, ela não percebeu que realmente aquele filhinho, aquele bebê, aquela criança, depende muito dela. E que talvez os horários de dormir não vão ser mais os mesmos, talvez realmente não vai ter tanta liberdade assim mais. Então, os amigos vão se mudar, né? A gente sabe muito bem que as coisas mudam, mães se aproximam de mães, não dá para, é difícil ficar querendo levar filho para bar, né? Tem mãe que não gosta disso e não leva, né? E tem mãe que tenta levar e atrasa o horário da criança de dormir, etc, né? Então, assim, gente, não é uma crítica, isso acontece em todos os setores. Uma pessoa também, a pessoa casa, aí ela fica ainda pensando na vida solteira que ela tinha. Ai, quando eu era solteira eu podia sair, não dava satisfação pra ninguém. Aí eu tive filho, agora eu preciso voltar em tal horário, eu tenho que dar satisfação, eu tenho que dar exemplo, né? A pessoa não percebe que ela tem que deixar morrer algo nela. Tem que deixar morrer uma forma de pensar, tem que deixar morrer um apego, né? Porque senão ela não é 100% nada. Ela quer ser um pouco, quer ser mãe, mas também quer continuar saindo, quer ter vida de solteira, mas também não quer ter responsabilidade, mas tem que ter responsabilidade. Ela não é boa mãe, não é boa filha, não é boa madrasta, não é boa nada, né? Fica ali tentando cumprir vários papéis. Então, é o foco. Aí a gente chegou à conclusão, né? Que ser mãe, a parte do sofrimento, da pior parte, né? Que você perde o sono ali, que tem que cuidar mesmo porque a criança é pequena. Gente, vai durar 10 anos. Eu sei, é bastante, mas não é a vida inteira, né? Natureza transitória das coisas, né? Então, com os 10 anos, a criança tem 7 anos, 8 anos, a criança já tem muita independência. E não vai depender tanto assim mais de você. Então, deixar morrer os nossos apegos. A quem eu era, a quem eu fui, a quem as pessoas também estão se tornando. E aí também, para desenvolver a equanimidade, treinar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é treinar o equilíbrio, treinar a tranquilidade. Vai ter uma reunião, uma apresentação, o coração começa batedeira, você começa a suar, a pensar que, né, você fica ali com a visão totalmente fechada, pode vir um medo de dar errado, de falar besteira, né?
tô aqui fazendo uma live ao vivo, de repente eu falo besteira. E aí, tem gente que nem se apresenta. Não, eu não vou mais fazer essa live porque eu tenho medo de falar alguma coisa errada. Primeiro que eu me preparei para estar aqui, me preparei muito, né? Então, vai depender do quê? Da sua preparação. Para chegar num momento como esse e ter tudo claro, né? Com tranquilidade, você passa a sua mensagem, você se preparou, você treinou para isso. E eu fiz uma prática de respiração antes, eu iniciei a live fazendo uma respiração. Você que está chegando agora assiste desde o começo, né? Para tudo a gente precisa se preparar. E uma das melhores maneiras de se preparar é através da nossa respiração. Vamos agora, na prática, entender o que é essa equanimidade, fazer uma prática de meditação de equanimidade. Eu vou fazer essa prática, guiada pelo livro O Cérebro de Buda. Esse livro é sensacional, gente. Tudo que eu tô falando é 1% de tudo que tem nesse livro, né? E olha que eu falo bastante, eu sei. Para quem gosta desse assunto de meditação, para quem tem interesse em neurociência, em saber como é que o cérebro, né? Se tem alguma alteração até no cérebro, eu recomendo fortemente esse livro. Então vamos lá falar sobre fazer a prática de meditação da equanimidade. Então busque uma postura confortável. Busque uma coluna reta, onde você se senta sem muito esforço. Então você fecha os seus olhos e você vai descansar a mão nos seus joelhos. Feche os seus olhos e observe a sua respiração. O ar entrando e o ar saindo. Vamos respirar agora. Inspira em 4, retém 2, solta também em 4, fica sem ar 2. Vamos praticar. Inspira, 1, 2, 3, 4. Segura, 1, 2, solta, 4, 3, 2, 1, fica sem ar, 1, 2. Inspira, 1, 2, 3, 4. Retém, 1, 2. Soltem, 4, 3, 2, 1. Fica sem ar, 1, 2. E agora deixa a sua respiração livre. E vamos perceber como uma observadora, um observador, perceber os nossos pensamentos, emoções, buscando um distanciamento dos pensamentos e das emoções. Mantenha-se atento à inconstância das sensações, as prazerosas, as desagradáveis e as neutras. Sinta que é um distanciamento dos pensamentos agradáveis. Sinta um distanciamento dos pensamentos desagradáveis. Sinta um distanciamento dos pensamentos neutros.
Perceba agora, eu quero que você busque algum som que você escuta. Se não há som no ambiente, busca algum som interno, sua respiração ou os batimentos do seu coração. Agora você vai se fixar, fixe a atenção nesse som, mas sem se envolver com esse som. Você escuta e você percebe que você escuta, sem envolvimento. Pratique isso. E aí você está tentando buscar esse distanciamento e pensamentos cruzam a sua mente. E você vai se perceber, será que eu me apeguei? Nossa, fui levada pelo pensamento. Tá tudo bem, eu volto. E eu percebo esse pensamento indo embora. E você volta a prestar atenção na respiração. E você tem que retomar esse circuito na sua mente. Eu percebo sem me envolver. Reforce o propósito de prestar atenção sem envolvimento. Busque identificar qual emoção predomina. Reconheça essa emoção, mas não se apegue ou não rejeite-a. Apenas traga a emoção para a consciência pura, sem apego, sem aversão. Se há alguma intenção, a única intenção que você vai manter é a de estipular um prazer futuro e duradouro. Eu não rejeito e eu também não me apego às ideias. Eu aceito as coisas como elas são, por um bem maior, por um ganho maior.
E esse ganho pode ser simplesmente estar em paz. Não ter apego e não ter aversão é estar em paz. Reconheça essa paz. Essa tranquilidade que toma conta do seu coração. E então, vamos prestando atenção novamente na nossa respiração, com a intenção de despertar a nossa atenção, o nosso corpo. Se sentir necessidade de espreguiçar, espreguiça. Bom, então, trabalhar a equanimidade é trabalhar aquela famosa frase: você quer ser feliz ou você quer ter razão? Assim eu encerro a prática de hoje, deixando você com essa pergunta. Sempre que você quiser se impor, falar, brigar ou falar, não, isso eu não quero, isso eu não aceito, isso eu não gosto, não vou fazer isso. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? E vou deixar 2 recadinhos. Amanhã é o último dia da nossa semana da meditação, dia 4. Vamos aprofundar mais aqui o nosso papo, vamos falar sobre o eu, né? A pluralidade do eu e o treino da atenção plena. Para que treinarmos a atenção plena? O que a gente vai ganhar com isso? E vamos identificar essa pluralidade do eu, né? Será que existe isso mesmo? Como é isso na prática? E nos vemos amanhã no nosso ritual matinal. Às 6h40 da manhã tem ritual matinal. E às 8 da noite tem o nosso último dia de meditação. E aí vou trazer também uma avaliação para você fazer, para você saber, né? Vamos mensurar. Essa avaliação ela vai conseguir mensurar como está a saúde da sua mente, a saúde do seu corpo. Boa noite, obrigada e até amanhã.